Muito bom dia a você que acompanha a TV do Ara. Hoje falaremos sobre a reforma trabalhista, por isso queríamos convidá-lo a assistir conosco. Venha comigo! Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre a reforma trabalhista. Como todo mundo sabe, foi sancionada pelo presidente Temer na quinta-feira passada, no dia 13. Esse projeto de lei, ele foi muito importante sim ter sido aprovado. Muitas pessoas têm dúvidas sobre essa reforma, muitas pessoas ficam acreditando nos discursos que escutam, discursos tendenciosos, e eu resolvi fazer esse vídeo por dois motivos. Primeiro, porque eu acho que é importante esclarecer esses pontos, principalmente os polêmicos da reforma trabalhista, e segundo, porque a gente não deve ser alienado, muito menos o aluno de direito. Por que eu digo isso? Quando eu era representante da minha turma, todas as vezes eu precisei responder questionamentos sobre o salário, o 13º salário vai acabar, sobre vão trazer um navio com milhões de muçulmanos. E eu sempre falo para os meus colegas, quando eu era representante, quando deixei de ser, que nós não devemos permitir que sejamos usados como massa de manobra por pessoas que têm outros interesses escusos por detrás. Não sei se já ouviram falar de cláusulas pétreas da Constituição, mas você, jovem jurista, futuro operador de direito, você com certeza sabe sim que as cláusulas pétreas são aquelas cláusulas que está inclusive na nossa Magna Carta, na Constituição Federal, no artigo 60, no parágrafo 4, e a gente sabe que essas cláusulas, elas não poderão ser mudadas, salvo com alguma emenda constitucional. E o 13º, a gente entende que é um direito individual, que está assegurado lá no artigo 60, parágrafo 4º, sim, a gente entende que 13º salário é cláusula pétrea, então ela não pode ser mudada, salvo com uma emenda na Constituição, e a gente sabe que a menos que se mude a Constituição também, tá? Dito isso, vamos falar da nossa CLT. A CLT, ela é uma lei criada em 1943. Olhem quantos anos se vão lá desde a criação da Consolidação das Leis do Trabalho. Numa época que era importante, que o presidente Vargas respondeu ao clamor popular para que o trabalhador rural e o urbano tivessem mais garantias, digamos assim, porque na época eles não tinham. E isso mostra o quê? Por que eu voltei lá na década de 40? Para mostrar que o direito faz isso, o direito ele segue, ele precisa estar de acordo com a aspiração social, ele precisa acompanhar a sociedade. Por isso que a gente diz que o direito retroage, né? Na linguagem jurídica, porque o direito ele precisa acompanhar uma determinada sociedade. E a sociedade geralmente ela muda de paradigmas, ela muda de conceitos, e o direito precisa acompanhar isso. Se vermos hoje em dia, muitos dos direitos alcançados hoje a gente não tinha na década de 20 ou na década de 30. Então é importante que a gente entenda que o direito não para no tempo e a lei ela muda. Quando eu falo que a lei muda, eu não estou falando no sentido da Constituição Federal, mas leis específicas dentro da Constituição. A gente viu em 2016 que o Código do Processo Civil, o CPC, mudou. Hoje em dia você pode ser intimado através do e-mail, antes não tinha. Por quê? Porque hoje a internet trouxe a tecnologia, através da internet também,
trouxe essa variação, essas novas possibilidades que anteriormente a gente não tinha, até porque a internet não tinha essa força que hoje tem. Antes você não conseguia, ou pelo menos dentro da lei não, ter essa coisa de mediação que o CPC de 2016 agora permite. Então agora vamos voltar na reforma trabalhista. Se a lei era de 43, nós estamos em 2017, a sociedade mudou, muitas coisas mudaram, por que manter uma lei velha? Porque sim, a CLT estava velha, estava ultrapassada e precisava fazer uns reajustes. E como se faz esses reajustes? Acompanhando a sociedade da época. Naquele tempo, existiam grupos fechados, inclusive foi aí que surgiram os sindicatos, né, de trabalhos. A gente hoje, o que a gente tem? A gente tem pessoas que trabalham home office, para quem não sabe, pessoas autônomas que trabalham em casa, elas não estão no CLT, não estavam no CLT. Agora com a reforma trabalhista, essas pessoas poderão sim estar dentro das normas da CLT e terem os direitos salvaguardados. A CLT, na minha opinião, antiga, ela beneficiava um certo nicho de pessoas e deixava as pessoas mais pobres, que ganhavam menos, que inclusive são estatísticas nas taxas de desemprego, meio que de lado. Hoje não. Hoje essas pessoas estão com um trabalho que era informal, hoje formalizado. A gente percebe que dos pontos mais polêmicos é a questão de 12 horas trabalhadas, a questão de agora poder negociar com o patrão e por aí vai. Vamos aos pontos. Questão de negociar com o patrão. Isso sempre foi feito de uma forma ilícita. Porque quantas vezes a gente não escutou um conhecido contar que pediu demissão e negociou com o empregador para o quê? Para que ele fosse mandado embora, ele sacava a multa e dava X percentagem para o empregador, uma coisa totalmente ilegal e sempre existiu. A nova reforma permite o quê? Que seja legal, que seja dentro da lei, que você... se você arrumar uma vaga melhor, uma oportunidade melhor de emprego, você não precisa perder os direitos que você tem garantido e nem tampouco você precisa fazer negociações ilícitas. Você vai lá, conversa com o seu empregador, você tem ainda 20% da multa do FGTS, 80% do saldo do FGTS e ainda você tem metade do aviso prévio, sabe? O que antes não era dessa forma. Antes você, obviamente que a diferença é que antes você conseguia ter o seguro-desemprego nessa negociação, hoje você não tem. Eu acho justo, porque isso permite que você deixe de ser parasita. Quando eu falo você, não estou falando que A ou B está sendo, mas permite que a gente deixe de ser parasita, a gente queira crescer, queira oportunidades melhores. Um dia eu escutei um colunista dizer isso, que o legal mesmo fosse que maná caísse do céu, mas maná, que dinheiro caísse no céu feito maná, mas dinheiro não cai do céu, então a gente precisa trabalhar. Então qual a necessidade de você ficar parasitando nas costas do Estado 5, 6 meses para receber segundo-desemprego, se você tem capacidade de correr atrás, de ter de buscar inclusive uma oportunidade melhor? Então eu acho também que a gente precisa mudar de crença, mudar de mentalidade, a gente precisa ver lá na frente, querer crescer e parar de conformar com atestados misérias, cotas misérias, esses favores do Estado. O Estado não dá nada pra gente, a gente tem que ter as coisas por meritocracia. Muitas vezes eles usam a gente como massa de manobra, a gente não, eles usam quem se permite ser usado como massa de manobra. Com relação às 12 horas trabalhadas, você pode trabalhar 12 horas, né, por dia, entretanto, com 36 ininterruptos de descanso. Isso é legal, às vezes você não tem um dia ou dois para você resolver as questões burocráticas pessoais
Então, com você tendo 36 horas para descansar, você consegue sim relaxar, fazer outras coisas que você eventualmente queira fazer. A reforma trabalhista fez muito barulho, por quê? Porque esses sindicatos, como a CUT e entre outros, eu falo da CUT porque é um que faz uso muito da boa-fé dos trabalhadores para subjugar, para ganhar, para ter vantagens com isso. Pensa comigo, qual que é o interesse dos sindicatos? Por que eles fizeram barulho e... porque você vai perder direitos. Não, eles fizeram tudo isso porque você dá um dia por ano do seu trabalho para esses sindicatos que não fazem nada por você. E com essa nova reforma, você não é obrigado a fazer contribuição sindical. Antes era. Hoje não é obrigado. É facultativo. Você pode sim contribuir, mas da sua vontade. Você não é obrigado. Por quê? Eles ganham com isso. Vai ver o que esses sindicalistas fazem. É muito dinheiro que eles têm por conta da sua cota obrigatória, compulsória, sindical, inclusive algo que fere a lei. Também falando desses sindicatos, quando eles convocam greve, usam, inclusive você, estudante de direito, quem é da minha turma e está assistindo esse vídeo, sabe que há 3 meses atrás, quando a CUT inventou de depredar coisas, travestido de protesto, que ninguém foi para aula. Ninguém, só eu. Aí vocês falaram, mas por que eu tava indo, que tinha que ter greve, que os direitos estavam sendo confiscados? Eu falei para vocês. Primeiro porque estudante não pode fazer greve. A lei assegura estudante fazer greve, não assegura, então é ilegal. Então você que é estudante de direito, você tem a obrigação de saber que estudante não pode fazer greve, isso é ilegal. E você aderiu à greve, por quê? Usado como massa de manobra. Detalhe, depois eu vou fazer um vídeo falando sobre reforma da Previdência, algo polêmico e muito importante também ter informação a respeito. Mas só para deixar claro, a reforma trabalhista ela não veio para tirar direitos, você vai parcelar férias. Sim, há possibilidade de parcelar férias, eu acho isso legal porque a menos que você pense sempre como trabalhador, ou você nunca pense em ser empresário, dono da sua empresa. Às vezes você está num momento de crise, você não quer mandar seus funcionários embora, você pode negociar sim as férias, mas o 13º não, que mais você não pode, os benefícios previdenciários não. Então, no fundo, são só as férias que você pode negociar. E nos países do mundo, pelo menos que eu conheço, não tem a CLT. E nem por isso as pessoas são miseráveis, e nem por isso as pessoas não vivem bem, não trabalham, não correm atrás. Acho que é muita questão de você mudar de crença. Inclusive, a grande mídia, que deveria informar, uma vez que o sistema de informação em massa, não faz isso porque tem interesse para que você fique alienado, que você seja desinformado, porque eles prestam um serviço de desinformação. Quando eles falam, eles colocam como se você fosse trabalhar 12 horas, vai perder isso, perder aquilo, e não é bem assim. Eu inclusive faço um apelo a você que não é estudante de direito, pretende fazer direito, ou você que é aluno aqui da Doara e tem me perguntado sobre essa reforma trabalhista, eu faço um apelo a você. Faça a sua parte para você mudar a história do seu país, a sua história, sem ser coitadista, sem se colocar como vítima do Estado. Corra atrás, estude, seja um servidor público. Depois, inclusive, eu vou também fazer um vídeo sobre a diferença entre funcionário público, servidor público e empregado público, para que você saiba que você tem um leque de opções, você não é obrigado a nada. A lei diz, o artigo 5º da Constituição, no inciso 2, diz que você não é obrigado a fazer nada, ou a deixar de fazer nada, salvo em virtude da lei. Então você não é obrigado a trabalhar se você não quiser.
Só que você precisa trabalhar. E se você precisa trabalhar, você precisa entender que esse seu trabalho ele é regulamentário, porque o direito veio para isso, para regulamentar a sociedade, para que não hajam conflitos, no sentido de conflitos pessoais, porque conflitos sempre vão existir. E, inclusive, essa nova reforma trabalhista, ela consegue dirimir os conflitos. Não sei se você sabe, no Brasil tem 4 milhões de processos trabalhistas por ano. É muita coisa. Se você for comparar com o Japão, China ou Estados Unidos, não tem nem 1/3 disso. Então, hoje, com a reforma trabalhista, você consegue negociar, conversar com o seu empregador. E eu, modestamente, eu acho que essa reforma veio para criar uma relação melhor entre capital e empregado. Era isso. Se eu não consegui sanar todas as dúvidas, manda sua pergunta através do comentário, tá? Ou coloque no Face, que estamos aqui para sanar suas dúvidas de uma forma independente, não tendenciosa. E era isso.